Boa noite, pessoal. Hoje é dia 18 de novembro, 12 de novembro. São quase 7 horas, 18h59. Eu estou começando a gravar um pouquinho antes que vocês entrem, porque eu preciso deixar uns recadinhos. Primeiro que eu postei para vocês a respeito de uma informação, né, que é mais para quem vai ter que fazer o ENAD. Então, o pessoal da Letras, particularmente, vai ter que estar acompanhando mais de perto, porque tem um questionário que tem que ser respondido pelo estudante, e a gente tem que se atentar para os prazos, porque depois tem que local de prova, você tem que verificar o local de prova. E tem um problema sério que é assim, quem está terminando o curso, né, e vai colar grau, não consegue colar grau se não fizer a prova do ENAD, né, vai ficar em pendência, e a universidade não pode emitir certificado até que seja ou justificado, né, a ausência, ou o estudante se regularize sua situação lá, né. Bem, então tem lá a professora Fernanda que esteve à frente da avaliação da ENAD, né, que é a avaliação do conhecimento dos estudantes feitos para todas as universidades, em todos os cursos do ensino superior. Ela fez uma gravação e eu coloquei o link para vocês assistirem. Eu acho importante que mesmo quem não vá fazer, assista para se informar melhor sobre o que é o ENAD, como é que funciona, né? E aí, só deixando claro o seguinte, quando a gente pensa em avaliação institucional, e aí eu já estou falando da minha experiência própria, nós temos um ciclo avaliativo, não é só um momento, né? A gente tem a autoavaliação institucional, que é uma que a gente responde, que a própria UNEMAT faz, de vez em quando tem lá no sistema, né, um espaço para você responder perguntas sobre a avaliação dos professores, tem uma série de elementos ali, né. Então, você responde avaliando os professores que estão dando aula para você naquele semestre, então tem a qualidade da biblioteca, dos atendimentos, espaços de socialização, tem uma série de questões. No questionário do ENAD, particularmente, as questões são mais voltadas para a sua condição enquanto estudante, então a sua condição financeira, que tipo de coisas você teve acesso, como é que era, como é que não era, quais eram as metodologias usadas pelos professores no curso, como é que você via isso. Então, tem uma série de informações que elas são muito mais para fazer um panorama social, né, dos estudantes, porque isso também vai pesar na balança no momento em que o MEC for lançar, né, aquelas avaliações que eles fazem dos cursos, né. Então, a prova do ENAD, ela necessariamente vai estar vinculada ao quanto o curso conseguiu agregar de conhecimento, de informação para os estudantes que fizeram o curso. Então, se vocês se esmerarem, né, ou pelo menos tiverem um certo compromisso para com essa avaliação, não vai ser nada assim, fulano de tal tirou 0 na avaliação da ENAD. Não, não é. Essa avaliação ela é feita com base na média. Por isso que é legal que todo mundo se esforce muito para comparecer, para fazer com seriedade. Não, porque o que está sendo avaliado é a instituição como um todo, é o curso que vocês fizeram como um todo, e é a possibilidade da gente ser bem avaliado em função da boa formação que vocês tiveram. Só que para que isso aconteça, nós temos que ter estudantes compromissados com a realização dessa avaliação do ENAD da mesma forma que você se esforçaria, por exemplo, para, sei lá, fazer uma avaliação para tirar um 10, né? Sei lá. Lembrá-los também que muito do conteúdo, né, de provas anteriores, quem quiser
saber como que funciona, tal, tenta olhar as provas anteriores. Tem no site do MEC, tem todas as provas e tem os gabaritos também. Então, a gente consegue saber como é que vão ser feitas as perguntas e que tipo de conteúdo vai ser ofertado nessa avaliação, né? Então, é muito interpretativo. Eu, assim, particularmente, entendo que as aulas de sociologia vão ser excelentes para vocês, né? Enquanto análise de conteúdo, em termos de panorama, em termos de interpretação, né, das informações que vão estar postas lá, é um pouco isso. Um outro recado também é que eu disponibilizei para vocês, né, algumas sugestões de eventos que vão estar acontecendo online, gratuitamente, com um certificado de participação, e que até teve um aluno que me mandou no privado sobre como que isso funciona. Vocês vão ter na sua carga horária do curso como um todo, né, que cumprir uma quantidade X de atividades complementares. E a partir do ano que vem, de 2022, também nós teremos a implementação, e aí de maneira mais oficializada, de uma carga específica de extensão para as ações que vocês tiverem dentro, né, da concepção do curso. Então, é importante vocês que estão nesse momento do curso, que estão começando, já comecem a tentar para aqueles eventos, aquelas possibilidades de coisas que vocês possam ir contando horas, né? Então, participa de um curso pequeno, de um mini curso, participa de um evento, aí você tem, sei lá, 20 horas, 30 horas. Se você participar de um evento por ano, você consegue cumprir a carga horária das atividades complementares, tá? E necessariamente o evento não tem que ser, é só o curso quando o curso de matemática propuser um evento. Não, você pode participar de qualquer curso, né, e de qualquer evento, de todos os cursos que são oferecidos aqui na universidade. Então, a gente tem aí possibilidades até de trocas mais pertinentes em relação aos outros cursos, aproveitar mais, né? Então, tem os eventos que ocorrem na área de saúde, é interessante fazer de vez em quando, né? Até para a gente se informar mesmo sobre certas coisas. A minha sugestão também vai no sentido de que eu vou estar ofertando um mini curso no evento agora a partir do dia 25, né? Vai ser tem a inscrição antecipada, que é gratuita, é online, né? Tem o link que eu mandei para vocês lá, vocês têm que preencher um cadastrinho e depois fazer a inscrição. Então, o curso que eu vou dar é sobre pesquisa na área de ciências humanas, mas é uma discussão bem ampla que eu quero fazer junto com o professor Patrick para mostrar para vocês como que as técnicas de pesquisa na área de ciência social, elas podem ser utilizadas em qualquer área, né? Então, a compreensão dessas técnicas, elas são importantes até para que vocês possam ampliar os horizontes em relação a como vocês estudam, o que vocês estudam e de que forma vocês entendem esses conteúdos que vocês estão estudando, tá bem? Bom, passados esses recados, essas informações, eu queria retomar um pouco com vocês alguns questionamentos que a gente não deu conta de fazer na aula passada, né? Por conta de chuva e tal. Aliás, eu vou te falar, viu? Aqui em casa, não sei quem mora em Cáceres, teve um dilúvio e eu ainda estou pagando o preço desse dilúvio, porque a chuva bateu de lado, arrancou parte do meu telhado, eu vou te contar, eu queria morrer. E ainda quero, né? Que eu tive que trocar um monte de coisa de lugar por conta das goteiras. Enfim, mas voltando às nossas discussões, né? Tinha uma questão que foi colocada, peraí, deixa eu achar a questão. Aqui, a Gislene tinha colocado assim, sobre a questão da desigualdade, o proletariado e a burguesia, segundo Marx, isso também é um movimento da sociedade, mas quem tem o controle é a burguesia. Em relação à luta de classes, professor, vemos nitidamente a alienação e submissão dessa
divisão social. Isso me chama atenção e ela gostaria que eu comentasse um pouco sobre isso. E depois a Larissa complementa e fala: seria interessante comentar um pouco sobre, acho que é algo que chama a atenção de quase todos, até porque esse controle da burguesia vemos até hoje no dia a dia em quase todos os lugares. Bem, eu tinha mandado para vocês um áudio anterior, né, sobre uma questão que tinha sido proposta, né, pela Kedma também, a respeito da visão que eu teria sobre o comunismo e na relação com as ideias de Marx, e trazer um pouco essa discussão para a nossa realidade. Eu acho que a tentativa hoje é tentar responder um pouco esses questionamentos, tá? Então vamos lá. Eu tinha falado que a questão do movimento social humano, né? Se a gente olhar para a história, segundo a interpretação marxista, de uma forma bem simplificada, nós vamos verificar que a gente sempre teve uma tendência da humanidade em querer se dar bem, sabe? Então, você sempre teve algumas pessoas que escravizavam outras, né? Sistemas sociais, principalmente no Oriente, na Europa, ou de servidão, né, em que você tem um imperador, ou que você tem um líder, um czar, um rei, né, que é, digamos assim, o líder, né, isso a gente consegue entender a partir desse imaginário, principalmente, que ocorre na Europa, e em parte, né, no norte da África e em parte no Oriente, que a gente vai perceber que existe essa divisão social em que você tem a concentração do poder na mão de poucas pessoas. E essas pessoas acabam decidindo pelo grupo. Então, o rei, ele resolve fazer guerra, por exemplo, o rei da França resolveu guerrear com o rei da Inglaterra. Então, toda a população, né, todos os franceses e todos os ingleses, por sua vez, estão em guerra também, né, porque o rei decidiu que queria fazer essa guerra. Então, vejam que a gente vai perceber que a concentração do poder na mão de algumas pessoas ou de alguns grupos de pessoas é uma realidade que é histórica. Só que a pergunta é só assim que a gente consegue se organizar socialmente? Será que o ser humano ele vai se reproduzir da mesma forma e se organizar socialmente do mesmo jeito? A resposta é não. Porque quando a gente olha para os povos originários aqui no Brasil, nós vamos ver que existem organizações sociais extremamente mais simples, muitas delas que podem se organizar a partir da ideia de grupos familiares mais amplos, né? Então, nós temos alguns grupos que as pessoas ficam espalhadas ao longo de um grande território e elas, né, subsistem às vezes da pesca, às vezes da caça, mas assim, nós percebemos que esses agrupamentos humanos conseguiram habitar, né, o Brasil durante muito tempo, sem, por exemplo, interferir no ecossistema. Eles estavam presentes aqui. A gente tem escavações de sítios arqueológicos, tanto aqui no Mato Grosso, quanto na região do Centro-Oeste, quanto lá no Nordeste, né? Quando a gente tem lá as escavações da Ilha de Guidon, né? Acho que é isso. Que agora, inclusive, estava com risco de sofrer com alagamento por conta dessas alterações climáticas. Aliás, minto, com fogo. Né? A área onde ficam as áreas de escavação, né? Os sítios arqueológicos, que são extremamente importantes para a história do Brasil e do mundo, né? Estavam correndo risco em função do fogo que estava queimando tudo. E aqui no Mato Grosso, idem, né? E pior que aqui no Mato Grosso também a gente está sofrendo com a seca e a gente corre o risco de perder o ecossistema. Mas, enfim,
O que eu quero colocar para vocês é que a ação humana, né, ela pode permitir, por um lado, uma organização social mais simples e com uma relação mais harmoniosa com o ambiente, não necessariamente precisando haver essa concentração de poder na mão de poucos e essa exploração do trabalho dos outros como escravos. Então, nós temos, por exemplo, no Egito, que é na África, né, uma história longa de escravização de outros povos. Nós temos, dentro da perspectiva do Império Romano, qualquer um poderia se transformar em escravo, era só dever imposto que ele podia virar escravo. Era só cometer alguma infração maior, né, ofender alguém importante, que ele poderia se tornar escravo. Então, a gente tem, assim, na cinematografia, várias e várias obras de arte, que eu diria, que representam um pouco, né, desse passado romano. Às vezes tem uma romantização e tal, mas trazem para nós um pouco dessa possibilidade desse olhar, né, para esse tipo de organização. Então, a gente tem várias refilmagens da história do rei Arthur, que é uma lenda, mas que em alguns momentos tem aspectos de verdade. Por quê? Porque a transmissão durante um bom tempo entre aqueles povos ela era oral, né? E a transmissão oral ela está muito mais preocupada em relatar a história do ponto de vista moral, de uma construção mítica, né, de uma memória coletiva, do que necessariamente se ater aos fatos concretos a que ela se refere. De qualquer forma, é importante que se diga que nós temos várias outras organizações sociais que necessariamente não têm essa relação com a exploração do homem pelo homem. Só que a organização europeia, né, ela começou a trazer para si alguns elementos que permitiram que ela se expandisse enquanto forma de organização humana. Hoje em dia é difícil você ter um continente que a gente não tenha o processo de organização capitalista de produção, né? E esse processo ele pressupõe a exploração de um grupo pequeno para um grupo do grupo maior de pessoas. Então, essa divisão que a gente enxerga, né, o Marx iria dizer assim, olha, durante a Idade Antiga, a gente tinha uma relação que se colocava entre o escravo e o senhor de escravo. Depois, na Idade Média, a gente tinha uma relação entre o rei e os seus vassalos e os seus servos. Né? E aí, essa evolução chegou no ápice aqui, né, que é essa organização que a gente vive até hoje, que é da relação entre o dono dos meios de produção e aquelas pessoas que só têm a força de trabalho para vender no mercado. E se a gente olhar para a história, né, tem alguns livrinhos interessantes para rememorar vocês, porque isso é conteúdo de ensino médio, né, que vocês já devem estar cansados de estudar, acredito eu, que retrata, né, por exemplo, as revoluções burguesas, né, o que é capitalismo, todos da coleção Primeiros Passos, né, da publicação, das publicações da editora Brasiliense, ela tem uma série de livrinhos que foram escritos para serem lidos durante o ensino médio, e que quando a gente tem alguma questão maior que a gente queira estudar, eu sugiro que vocês olhem esses livrinhos. Existe também, deixa eu ver se eu até acho aqui, a editora Brasiliense, ela disponibiliza alguns exemplares para você baixar, você não precisa necessariamente comprar o livro. Eu tenho muitos desses livros, né? Mas vou mandar aqui para. Vou compartilhar isso aqui. Vou mandar para vocês e vou compartilhar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem uma deficiência mesmo, né? Às vezes a aula de história era chata, né? Ou a professora de sociologia não era da área, e aí a gente, né, fica meio órfão de certas leituras. Enfim, tem para todo gosto. E deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Aqui.
Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Todo mundo tá vendo? Eu tô compartilhando aqui, ó. É esse tipo de livrinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Isso, eu mexo lá, aparece aqui, né? Então vamos lá, ó. A gente vai subindo e vocês podem fazer o download aqui, tá vendo? Tem todas essas coisas. Então, tem desde o que é ação cultural, o que é bioética, o que é comunicação, o que é direito, o que é esporte, o que é linguística, o que é marketing, o que é racismo, o que é realidade, o que é semiótica, o que é tradução, e por aí vai, tá? Por que eu estou falando isso? Para que vocês compreendam que muitas das coisas que a gente hoje em dia fala, elas já estão na ponta de um clique, né? Vou mostrar para vocês um outro lugar, né? Onde vocês podem obter gratuitamente algumas obras que são de domínio público, inclusive. Ó, aqui vou compartilhar essa aqui também. Este lugar aqui, ó, é um outro lugar. Estão vendo aí? Todo mundo tá vendo? Em que a gente vai poder fazer o download em PDF de tudo que já foi publicado, e aí em algumas línguas, né? Quem viu lá o site do Zé Paulo Neto viu que tem muita coisa que o Marx escreveu que não foi publicado, tá certo? Esse aqui, o Manifesto Comunista, é o mais comum, o que o pessoal lê com mais frequência, né? Mas esse aqui, ó, ideologia alemã, é o que o Zé Paulo Neto sempre menciona para dizer, olha, comece a leitura do Marx por esse livro. E eu, particularmente, li quase tudo que está ali, porque, afinal de contas, eu fiz ciências sociais e a gente tinha esse esmero em dialogar com os autores. Obviamente que naquela época eu não estudava alemão, né? Hoje eu estudo alemão, mas eu não falo alemão. Mas assim, é uma língua que durante muito tempo ela foi relegada, né, aqui no Brasil, e a gente tem um déficit assim de poder ler certas coisas. Se não tiver em inglês ou se não tiver em espanhol, é muito difícil o acesso, né? Tinha algumas obras do Marx, por exemplo, que estavam em russo, tranquilo, imagina, né? Vygotsky em russo, opa, tá aí, né? Estamos ali. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem um déficit aí de aprendizagem mesmo, né? De domínio de outras línguas, afinal de contas, nós não somos filhos de burgueses, nós somos todos filhos de quê? De trabalhadores, né? A nossa classe aqui, eu duvido muito que a gente consiga encontrar um burguês de verdade, né? Somos todos filhos do proletário, dos proletários, né? Somos todos proletariados. O problema é que ideologicamente a gente se alinha com a burguesia. E isso não é por acaso, né? Essa que é a questão que eu penso ser bastante importante para a gente entender por que um grupo pequeno de pessoas consegue dominar e explorar um grupo enorme de outras pessoas. Porque eu convenço essas pessoas de que o meu padrão de vida, o meu padrão de organização social, as minhas justificativas do porquê as coisas são assim, não são de outro modo, elas convencem você. E me convencem, convencem todas as pessoas que vivem nessa sociedade. Algumas são convencidas com mais força, outras com menos força, né? É quase aquela coisa assim, você consegue sair da sua zona de conforto e trocar de lugar com o outro para tentar entender qual é o espaço do outro e o que é que esse outro tem acesso para poder compreender como que ele enxerga esse mundo? É uma coisa muito difícil de fazer. Mas a primeira coisa para a gente poder entender a sociedade complexa que nós vivemos é começar a partir desse exercício. Então, por exemplo, quando a gente é filho,
um exercício interessante é se colocar no lugar da sua mãe, do seu pai, né? Tentar entender como é que era a vida deles antes de você nascer, né? Como é que foi a infância, que tipo de educação ele teve acesso ou não teve acesso, o quanto ele teve que trabalhar duro para que você pudesse existir e ter casa, ter comida, ter roupa lavada, sabe? Essas pequenas coisas que às vezes fazem toda a diferença quando a gente começa a trocar de lugar com os nossos pais e perceber que a vida deles às vezes foi tão mais difícil que a nossa, então dá para a gente relativizar um pouco até as críticas que a gente faz, né? Gente, eu estou tentando botar a luz no meu celular para melhorar a iluminação da minha sala, que queimou uma lâmpada, já não é muito iluminada, e aí ficou pior ainda. De qualquer forma, respondendo um pouco a indagação, né, do porquê que muitas pessoas são dominadas, a gente pode usar o próprio Marx para dizer, olha, é porque a gente se convence de que as ideias burguesas são coisas interessantes e elas explicam e justificam o mundo que a gente vive. E enquanto a gente não problematizar essas ideias e não construir uma outra visão, um outro olhar sobre o mundo que nos cerca e sobre as relações, principalmente, que estão postas entre as pessoas, a gente não consegue mudar essa estrutura social que está posta, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas e o Estado? Gente, o Estado faz parte da estrutura social. Então, você não pode querer esperar que o Estado democrático de direito coloque situações e que ele próprio possa ser questionado enquanto existência dentro da estrutura social capitalista. Mas isso também não quer dizer que o Estado democrático de direito não é o melhor possível dentro das outras opções que nós teríamos. Por exemplo, o pessoal tem muito essa coisa de bom mesmo é se tivesse ditadura, né? Ok, vamos imaginar uma situação de ditadura que eu acho que a gente já se esqueceu um pouco. Quando você era criança, né? E o seu pai, você falava assim, pai, posso brincar na rua? E seu pai dizia, não, não pode. Alguém já passou por essa situação? Ninguém? Sim. Pois é. É um ditador. Aí você fala assim, mas por que não, pai? Assim, porque eu estou dizendo que não. Não é não. Ele não precisa dar resposta para o seu questionamento. Porque não é o Estado democrático. O Estado democrático é quando você tem a possibilidade do contraditório, a possibilidade de solicitar explicações, de ser no mínimo ser convencida de que aquela ideia do não, né, é para te proteger, ou é porque você está de castigo porque você fez uma coisa ruim, quebrou um copo, chegou tarde em casa, não ajudou sua mãe a lavar louça, sei lá, né? Tem várias possibilidades aí de quando a gente é criança e recebemos esse não. E aí, esse exemplo que a gente tem da estrutura familiar, é importante que a gente retenha, porque a estrutura familiar ela também reproduz relações de poder que nem sempre a gente se dá conta. Quando você, por exemplo, tem que mudar de cidade, né, e você é criança, seu pai chega e fala assim, vamos fazer uma assembleia e discutir aqui, democraticamente, quem é a favor de mudar de cidade e quem é a favor de ficar na cidade. Existe essa possibilidade familiar? Também não. Claro que não. Então, né? Passei por isso há pouco tempo. Então veja que essa forma de lidar com o poder é uma forma ditatorial. Eu decido e todo mundo tem que ir comigo. E nem sempre a pessoa que está à frente tomando as decisões quer o bem maior, porque às vezes um pai muda de cidade porque ele arrumou um emprego que ele vai ganhar mais. Então, portanto, pode ser que a vida da família como um todo melhore, né, financeiramente falando. Ou às vezes, né, você está numa situação de desemprego, aí arrumou um emprego, quer dizer, a situação da família também vai melhorar. Então, o argumento dele, apesar de ser forte, ele não vai levar esse argumento, na maior parte dos casos, para justificar por que vocês vão ser obrigados a mudar de cidade, né?
Ele simplesmente fala, porque eu decidi e acabou-se. E vejam, um governante, um rei, ele pode estar suscetível às suas próprias vaidades. Né? Então, por que não pode vacinar? Porque eu não acredito em vacina e ninguém me convence disso. Pode ser, né? Ou, por exemplo, quando você tem aí a gasolina R$ 7, a inflação batendo lá quase, né, 15, desemprego, sem, né, pessoas desempregadas, 15 milhões. Quer dizer, a pessoa que está à frente do Ministério da Economia fala, não, tá tudo bem, é assim mesmo. E aí a gente se convence de que ele tem razão e de que eu não estou vendo que essas coisas estão acontecendo. Né? E que a justificativa é suficiente boa para que as coisas permaneçam como estão. Isso é ideologia. Tá? Isso acontece nos regimes socialistas? Claro que sim. Por quê? Porque quando a gente pensa em estados socialistas, por exemplo, a China, por exemplo, a União Soviética antes, né, da perestroika, da glasnost, a área alemã, né, que era comunista antes da unificação, a gente vai verificar que em todos esses estados, quem já leu aquele livrinho A Revolução dos Bichos? Ou tem um filmezinho também chamado A Revolução dos Bichos. Já viram? Esse livro é muito legal, porque ele é uma metáfora sobre o que acontece no regime socialista. Você tem um grupo de pessoas que, num primeiro momento, quer derrubar o czar, que é o burguês, que está lá explorando as pessoas. Então, parece, né, que o partido vai substituir uma organização do poder que se preocupa só em atender às necessidades do seu pequeno grupo a qual ele pertence, então a realeza ou os grandes investidores capitalistas, né? A gente não pode se iludir. Os governos capitalistas, mesmo quando eles são instituídos a partir da democracia, eles estão a serviço, né, e governando a partir dos interesses desses grandes grupos, dessas pessoas que são mais ricas, e depois vem o povo. A gente não pode se iludir sobre isso. Né? De qualquer forma, no socialismo, existe uma desculpa para tomar o poder dizendo, não, a gente vai melhorar as condições de vida das pessoas. Só que daí, o que acaba acontecendo é que você vai engessando, porque quando a gente estuda um pouquinho, né, como foi a planificação, né, dos governos socialistas, soviéticos, a gente vai ver que, em substituição à competitividade de mercado, que é o que acontece, por exemplo, no Brasil, as pessoas não produzem para alimentar as pessoas, né? Elas produzem para vender no mercado. Então, existe uma livre iniciativa das pessoas que querem comprar comida e daquelas que produzem comida e querem vender comida. Num governo soviético, né, num governo socialista, o governo planeja quem vai trabalhar onde e vai fazer o quê. Então, as pessoas ficam limitadas na sua possibilidade de decidir, não, mas eu sou artista e eu quero viver de arte. Não. A gente está precisando de soldadores lá na indústria de solda. É lá que você vai trabalhar. Ponto. Não, agora eu estou precisando formar médicos. Se vira nos 30 que você vai ter que estudar medicina, porque eu, nessa geração aqui que está chegando agora, né, dentro do meu planejamento aqui, tem que reforçar a formação de médicos, de professores e por aí vai, né? Eu estou exagerando um pouco, mas é no sentido de que quando a gente tem a decisão
ela pode necessariamente não estar na mão de uma única pessoa, mas ela está na mão dessa possibilidade de você ter um grupo de pessoas que decidem. É o partidão que decide. É o PC que decide, o Partido Comunista, é o Partido Socialista que decide, que também não é uma coisa muito legal, porque não vai considerar, né, as individualidades. E também vai se estabelecer a partir de uma ditadura, porque você tem concentração de poder na mão de um grupo pequeno de pessoas e através dos quais você vai ser obrigado a obedecer do mesmo jeito. Né? Experimenta no regime capitalista não obedecer a lei para ver o que acontece. Tá? Então, assim, quando você tem concentração do poder, você dá ao Estado o direito de te punir, né? De estabelecer regras pelas quais depois você vai ter que se submeter. Então, esse tipo de relação, ele vai estar sempre colocado em instituições em que eu vou ter a concentração do poder em alguma mão ou de um grupo ou de um indivíduo, né? E às vezes esse indivíduo é carismático, né? Então ele tem uma qualidade pessoal muito, por exemplo, se você pensa pegar os discursos do Hitler, do Getúlio Vargas, até do Fidel Castro, sabe? Eles conseguem fazer. Martin Luther King, quem vê eles discursando fala: meu Deus, né? Eu vou seguir esse cara. Porque eles têm uma oratória e eles têm um poder de convencimento que é muito carismático e que te envolve de tal forma que daqui a pouco você está fazendo qualquer coisa porque ele está dizendo. Mandela era um cara assim também, né? Então a gente vai observar que a gente tem grandes líderes que são carismáticos e que te convencem não pela força, mas pela persuasão a fazer o que eles querem que você faça, tá? Então a gente tem que ter um pouco desse olhar e entender assim, que poder está sendo exercido sobre a minha pessoa neste momento. Então, quando você vai, por exemplo, numa reunião da igreja, né? Aquele poder de convencimento que o padre ou o pastor ou a pessoa que está fazendo aquele discurso inflamado, que também te envolve, também é uma forma de poder, e um poder muito grande, né? De convencer as pessoas de que aquilo que ele está dizendo está certo. Isso também se estabelece quando ano que vem, a gente vai ter campanhas eleitorais, né? E os políticos que são mais carismáticos, eles têm essa potencial capacidade de convencimento e de influenciar a decisão das pessoas, influenciar o que as pessoas pensam sobre si mesmas, sobre ele, sobre as condições que a gente está vivendo hoje no país, enfim. Né? E aí, quando a gente faz essa disciplina de sociologia, a ideia é que vocês comecem a se atentar para essas situações, que vocês comecem a perceber que bom, né? O que está rolando mesmo? Né? Quem é que está mandando em mim, né, nessa vez? Porque sempre vai ter alguém mandando em você. É que nem quando eu recebo da universidade um e-mail dizendo, olha, aquele seu projeto contínuo que você desenvolve há mais de 10 anos, você vai poder fazer ele só até dia 31 de dezembro. Ponto. E a partir do ano que vem, se você quiser continuar fazendo essas atividades, você vai ter que fazer tudo de novo. Reescrever as propostas, encaminhar tudo de novo, e vai ter que ser ano a ano. E acabou-se. Pensa que estou brincando? É verdade. Sexta-feira retrasada eu recebi um e-mail desse tipo. Então vejam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Bem, tem coisas que a gente tem que avaliar se vale a pena brigar, se vale a pena obedecer, né? E quais são as consequências se você for nossa, não sai, tá vendo? A palavra nem sai, subversivo. Bem, ainda tentando responder a pergunta que me foi feita, né, na semana passada, pelo WhatsApp,
Uma das respostas que eu dei também foi a partir da ideia de que você tem duas concepções, que uma é de igualdade. Então, vamos lá. O que é que te faz reconhecer que você é um ser humano? Quem assistiu o vídeo Ilha das Flores vai lembrar, né? O telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Então, todo mundo que tiver isso pode ser entendido como ser humaninho, né? Mas, na real, a gente vai estabelecer um grau de comparação quando você olha como que o macaco tem uma descrição, como que a vaca tem uma descrição, como que o gato tem uma descrição, como que o cachorro Então, você vai agrupando, né, cada um no seu grupo de pertencimento. Então, por oposição, eu digo, não, eu sou um ser humano porque eu não sou um macaco, porque eu não sou um gato, porque eu não sou um cachorro, porque eu não sou uma vaca, né? Existem características no meu ser que me incluem dentro dessa categoria ser humano, tá? Beleza, até aí tudo bem, né? Entendemos a ideia de igualdade, somos todos iguais, certo? Aí, eu tenho que estabelecer a ideia da diferença. Por quê? Porque as sociedades, elas fazem isso. Né? A educação faz isso. Por que um ser humaninho é diferente do outro ser humaninho? O que vocês acham que está acontecendo ali? O indivíduo fala uma língua, fala alemão, o outro fala português. Um fala inglês, o outro fala italiano. Um fala senegalês, o outro fala mandarim. Então, estabeleci uma diferença. Mas mais que isso, a minha cor da pele é branca, a cor da pele do outro é negra. Os meus olhos são redondos, os olhos dos orientais têm um puxadinho. Né? Então a gente vai. É uma pelezinha, né? Que ela é tipo uma preguinha, assim. A gente vai olhando para essas características e vai estabelecendo diferenciações. E muitas vezes, quanto mais a gente convive com pessoas iguais a nós, mais dificuldade eu tenho de entender a diferença que está posta no outro que é diferente de mim, né? Às vezes fisicamente, às vezes na maneira de se vestir, às vezes pelas ideias, mas isso, às vezes na sexualidade, né? Mas isso não coloca num grau de comparação que, porque ele é diferente de mim, ele deixa de ser humano igual a mim. E aí é que está a questão. Tá? Então, a gente vai observar que, de um lado, eu vou ter um processo de construção de uma identidade, e depois eu tenho uma desconstrução que é colocada pela diferenciação das culturas. A gente vai perceber, então, que esses elementos eles vão estar presentes nos processos aleatórios da nossa formação enquanto pessoas, dentro da nossa cultura, da nossa comunidade, da sociedade que a gente nasce, cresce, envelhece, paga imposto e morre. E dentro daqueles valores que são mais micro. Então, em alguns lugares, né, a gente tem uma relação que está posta de valores morais de um jeito, num outro grupo os valores morais são de outro jeito, e parece que o fato da gente não pensar de forma parecida, né, igual, faz com que eu olhe para o outro assim, não, esse daí é ser humaninho de segunda categoria. Que é o que as elites nos ensinaram a fazer quando, né, estabeleceram a escravidão no Brasil. Olha que coisa legal, né? Eu digo que pela cor da pele é um ser humaninho de segunda categoria, ou porque os povos originários não acreditavam em Deus, o Deus, né, dos europeus,
e, portanto, eu não sabia nem se eles tinham alma, porque eles pareciam bichos, então eu posso escravizar também, né? Olha que coisa legal. Eu construo uma ideia de que o diferente é sinônimo de desigualdade, o meu grupo é melhor, é mais evoluído, é mais civilizado que todos esses outros aí seres humaninhos de segunda categoria. Percebe? Bem, isso também é um processo que é constituído de uma forma, né, aleatória, cultural, depende do grupo onde a gente está inserido, depende do grau de consciência e de consciência crítica que eu desenvolvo em relação aos valores que eu estou recebendo, né, a partir desse processo de reflexão, e que às vezes determinam as minhas ações de forma inconsciente também. Tá? O que a gente, às vezes, dentro da teoria marxista, vai trazer aqui é o grau de consciência crítica, por exemplo, isso foi o tema da minha tese de doutorado, é quando você se dá conta de quem você é, como você foi formado, quais são os elementos que estão interagindo à sua volta, que conduzem você para determinado tipo de reflexão, para determinado tipo de ação, ou inação, porque se omitir também é uma ação. Né? Você deixa de fazer. A gente está estudando o direito, você tem essa possibilidade. Fazer, não fazer e se omitir também. Tá? Porque quando eu vejo uma coisa errada e não faço nada, eu estou me omitindo. Certo? E o que acontece? Nós, na nossa sociedade, estamos tendo, hoje em dia, uma dificuldade tremenda de fazer esse filtro, de conseguir perceber qual a influência, de onde essa influência vem, por que esse elemento está determinando tanto a maneira como eu penso, como eu ajo, né? Às vezes a gente fica com uma certa preguicinha de pensar e de agir. É cômodo ter alguém que toma decisões pela gente. Não dá para dizer que não é. É tão gostoso quando alguém resolve os nossos problemas e você só tem que deitar e relaxar. Como isso às vezes é gostoso. Né? Mas também coloca a gente a zona de conforto coloca a gente numa inércia. Né? Nessa negação desse chamado para reflexão, nessa negação da realidade que está posta, das coisas que eu não entendo, né, das coisas que são muito diferentes de mim. E aí dá uma preguicinha até de entender por que aquela diferença me incomoda. Por que a vida sexual do outro me incomoda? Ele não está nem me cantando, poxa. Né? Então, assim, um dos aspectos é esse, quando a gente começa a pensar a questão da igualdade e da desigualdade e os elementos que vão se agregando para que a gente possa compreender essa ideia. E depois a gente vai ter um outro elemento que é da ideia comunista de dar a cada um segundo a sua necessidade. Lembra aquele desenhinho que a gente faz de umas criancinhas? Tem um muro, né? E as criancinhas têm diferentes tamanhos e tem uma partida de futebol que está acontecendo atrás desse muro. Se as crianças têm tamanhos diferentes, adianta eu dar o mesmo tamanho de caixotinho para cada um deles? Os maiores, tudo bem. Às vezes eles nem precisam do caixote e vão enxergar o jogo de qualquer jeito, porque a altura deles é suficiente para eles olharem, né, sobre o muro. Mas para as crianças menores, se elas não tiverem acesso diferenciado, se elas não receberem, né, um auxílio diferenciado, elas não conseguem chegar no grau de igualdade, porque a necessidade de um é diferente da necessidade de outro. Perceberam como que isso é mais sutil?
Então, não adianta eu fazer um discurso pela igualdade se eu não estabelecer que todas as pessoas deveriam ter direito à igualdade de fato de condições sociais de existência. Por quê? Porque a nossa sociedade tem condições sociais de existência desiguais. Entendeu? Bem, isso vai colocar para nós que, dentro dessa perspectiva, as condições ideais, né, utópicas, seriam de que as pessoas recebessem segundo as suas necessidades. Então, se você só consegue comer 2 colheres de arroz e você fica satisfeita, por que você vai receber 4 e o outro vai ganhar só 1? Se a sua família tem 5 pessoas e a outra família tem 2 pessoas, vocês vão receber a mesma quantidade de comida, independente do número de pessoas nas famílias? Entenderam como isso funciona? Então, vamos lá. O seguro-desemprego é a mesma coisa para todo mundo? A necessidade de cada família, ela é igual? Ou o Bolsa Família, né, que agora não existe mais e vai ser substituído pela Renda Brasil, uma coisa assim, né? Isso se o governo tiver dinheiro para poder financiar esse programa, porque no orçamento atual, se ele não aprovar o calote dos precatórios, né, ele não vai ter dinheiro para fazer isso. A gente tem que pensar que o que está por trás de um discurso que aparentemente pode ser benéfico para a sociedade não está preocupado em resolver desigualdade nenhuma. Porque resolver desigualdade significaria um outro tipo de olhar para entender em que condições sociais essas pessoas estão e o que seria necessário para tirá-las dessa condição de miserabilidade, de fato. Certo? Bem, isso é uma outra análise complexa que a gente teria que estar realizando. Do ponto de vista, então, da ideia de comunismo, socialismo, eu acho que eu meio que iluminei um pouco mais essas discussões. Eu não sei, que eu gostaria de ouvi-los, certo? Deixa eu ver, faltou uma coisa aqui. Bom, alienação. Ah, tá. Divisão social. Faltou falar sobre divisão social. Bem, vamos lá. Se a gente olhasse pelo prisma do Durkheim vai dizer assim, sociedade é como um organismo, né? Então, se a gente imaginar que o coração, o cérebro, os rins fossem grupos de pessoas que estão trabalhando em prol de um benefício comum, que é a vida harmônica da sociedade. A gente não fica felizinho quando ouve uma coisa assim? Porque parece que a sua vida tem sentido em relação ao todo. Parece que essa divisão social do trabalho também faz sentido. Afinal, né, eu tenho a liberdade de escolher se eu quero ser fígado ou se eu quero ser coração. Será? Né? Mas existe essa possibilidade posta. Pelo menos em teoria. E o Marx vai dizer assim, filha, acorda. Onde você nasceu? Você é descendente de quem? Vocês nunca ouviram essa palavra? De quem que você é filho mesmo? Eu já ouvi bastante. Eu acho muito engraçado a resposta que o meu filho deu, da minha mãe. De quem que você é filho? Da minha mãe. E é isso mesmo. Né? O que a gente tem de referência para quem é proletário é a família mais próxima. Não importa muito de quem a gente descende, porque nós somos um bando de pessoas
né, pobres que nasceram pobres e que continuam pobres há décadas, né? As gerações vão se sucedendo e as pessoas continuam no mesmo estado de miserabilidade e de exploração. Esse que é o ponto. Aí, o Marx vai dizer, presta atenção, essa ideia de divisão social do trabalho, né, tem a ver também com essa especialização que está posta numa divisão capitalista muito engenhosa. Acho que até já mostrei para vocês, tem uns videozinhos lá, em que a gente vai verificar que eu separo o trabalho intelectual do trabalho manual, né? Então, a pessoa que vai efetivamente estar lá no torno, torneando uma peça de metal para transformá-la numa ferramenta ou para transformá-la numa outra máquina, né? É um tipo de trabalho e vai receber um tipo de remuneração num discurso de que aquilo que ela faz é uma coisinha muito simples. Agora, pensar, projetar, né, construir conhecimento, fazer ciência, isso sim é um trabalho, né, que merece maior remuneração, porque, veja, não é para qualquer um. É qualquer um que pode ser doutor? O que vocês acham? Hã? É qualquer um que pode receber 6 milhões por mês? Não, quanto que é que o Neymar ganha mesmo? Nem sei mais. Uma fortuna por mês. E a gente aqui com salário mínimo. Será que ele realmente precisaria receber não sei quantos milhões por mês para jogar bola? O que ele tem que eu não tenho? Entende? Ele é um ser humaninho como eu. E depois tem um monte de ser humaninho aqui que poderia receber um pouquinho mais se ele recebesse menos. Não é não? Então vejam, esse argumento de divisão social do trabalho, de remunerar o trabalho intelectual, remunerar de outra forma, e construir na nossa cabecinha, né, de que a gente consegue ascender socialmente se você deixa de ser trabalhador braçal e vai estudar, né, e vai se formar. Existe uma ascensão? Existe. Mas isso muda a relação social que está posta, socialmente falando, para todos, para a coletividade, para a maneira como o trabalho está organizado nessa sociedade, como ele está estruturado. É isso que eu quero que vocês pensem. Vai mudar? Não vai. Por quê? Porque, mais uma vez, ideologicamente, eu fui convencida a acreditar nisso. A acreditar que existe uma possibilidade de ascensão individual, não coletiva. É por isso que os sindicatos, eles não têm nem força mais para dizer, vamos nos organizar, vamos discutir as questões da categoria. Quê? Tá cada um se virando nos 30. Por quê? Porque os sindicatos lá atrás debatiam situações muito mais indecentes. Por exemplo, 20 horas de trabalho numa fábrica. 16 horas. E que sobra para você viver? Para dormir, para comer, para fazer necessidades fisiológicas? E aí você volta a trabalhar? E recebe o quê? Um mínimo para você poder continuar subsistindo. Porque os salários que eram pagos para essas pessoas, eu acho que até sugeri para vocês assistirem um filme chamado Germinal, é uma produção francesa maravilhosa. Por quê? Porque ele vai retratar exatamente isso. O quanto, né, o trabalho não pago daquele que realmente produz a riqueza, que são os trabalhadores, vão se aglomerando, vão passando para as mãos, né, da burguesia, que pode viver em opulência, que pode se dar ao luxo de construir uma nave espacial para ir passear no espaço de vez em quando,
Quer dizer, na verdade, o que ele está tentando é arrumar um jeito de dar um fora do planeta, porque ele já destruiu o planeta e agora ele está afim aí de arrumar um jeito de poluir outro planeta agora, né? De destruir outro lugar. Mas vejam, essa situação que está posta para nós aqui, né, enquanto trabalhadores, tem que ser feito um esforço para a gente enxergar. O convencimento ideológico, ele é tão forte, ele está tão impregnado na cultura que a gente cresceu, que parece que dá um nó na nossa cabeça, sabe? Então, assim, quando a gente olhar para essas questões, a gente tem que entender que, por exemplo, dentro da teoria marxista, ele tem uma concepção da relação do trabalho com a relação da produção de valor que é essencial para que a gente perceba qual é o valor que está sendo agregado. Quando você faz essa pergunta, você vai perceber quem é que realmente está trabalhando. Então, nós aqui, quando a gente está dialogando, quando a gente está se apropriando das informações, se apropriando daquilo que foi produzido pela ciência, se apropriando daquilo que a humanidade produziu enquanto conhecimento para construir a vida que a gente tem hoje, na realidade, a gente está num processo contínuo de formação e de construção e de agregação de valor. Quando a gente para de fazer isso, vocês vão perceber que aquela pessoa que para de perceber que ela precisa estar se atualizando, que ela precisa estar acompanhando as mudanças tecnológicas, ela precisa entender melhor como é que a tecnologia funciona, ela precisa se apropriar das ferramentas. Se ela não fizer isso, a mão de obra dela vai ficando desvalorizada, até o ponto de termos categorias de trabalhadores que não existem mais. Por exemplo, vocês se lembram, né, vocês são jovenzinhos, mas quantos funcionários um banco precisava ter antigamente e quantos funcionários eles têm hoje? E quais são as funções que ainda são necessárias para que um banco funcione com pessoas? Telemarketing é outro. Né? A gente cansa de receber ligações indesejadas de ligações de inteligência artificial. Hoje mesmo. Olá, você é Josiane? Se sim, responda sim. Se não, diga não. Sabe? A inteligência artificial vendendo assinatura. Dá oi para mim. Caramba, não precisa mais de gente para fazer isso. Nem para vender, né? Nem para te convencer de que você precisa de uma outra linha telefônica. Percebam? Pessoal, mais alguma coisa que vocês gostariam que eu comentasse ou que vocês gostariam de comentar? Queria lembrá-los que nós temos praticamente mais 2 a 3 semanas de semestre. E lembrá-los também que até o final desse mês, de começo de dezembro, as atividades têm que estar todas postadas. Tá? Porque eu vou passar a régua e vou fazer a avaliação e vou lançar o sistema. Eu tenho prazo para fazer isso. Então, quem está devendo coisas ainda, quem tem que escrever, né? Fazer sua reflexão, ainda assistir alguma coisa, acelerem o passo, porque a gente já está com o nosso limite aí de dias para que as atividades sejam realizadas, tá bem? Mais alguma coisa? Edman, deixa eu ver. Nossa, estamos com um bom quórum. Deixa eu ver quem está aqui. Fábio, Jaqueline, Joyce, Larissa, Luiz Márcio, Ney, Daiane. E aí? Quer comentar alguma coisa?
A senhora estava falando, eu estava sorrindo, professora, porque é difícil não concordar, né? Sim. Porque, assim, a gente tem que, às vezes tem que rir um pouco da desgraça, né? Senão E fica muito professora, insuportável. Fala, pode falar, Lismar. e olha que há bastante pessoa assim carente que se acha tipo, burguês defendendo os direitos dos burgueses, né? Tem muito. É de assustar isso. Mas vejam, isso tem uma lógica. Quanto menos informação você tem sobre uma coisa, mais suscetível a convencimento você está. Entende? Se você não sabe nada sobre vírus, qualquer informação que alguém chegar para você falando de uma maneira muito convincente, né, e a gente não for aquela pessoa desconfiada, nossa, mas será que é isso mesmo? Essa pessoa está falando sério? A gente tem que ter o René Descartes, que é um filósofo que é importante para a matemática, inclusive, viu? Ele escreveu muita coisa na matemática, inclusive os planos cartesianos, é dele. Né? Mas ele escreveu umas outras coisas que fazem a gente pensar no seguinte: você tem que ter uma dúvida metódica para manter a sua mente aberta. Se você não tiver uma dúvida metódica e ficar acreditando em tudo que dizem para você, você está fadado a ser uma pessoa extremamente manipulável. Em todos os sentidos. E professora, o que eu acho interessante e mais que me assusta é o poder dos líderes religiosos têm, né, para os seus, fiéis, né, que fala? Fiéis. Então, eu fico impressionado, eu já vi de várias ramos, né, o quanto eles têm um poder sobre, né, mandam na cabeça da maioria dos fiéis. Eu fico impressionado de ver isso. Isso eu falo de modo assim, geral. Católico, evangélico, umbanda. Mas eu já vi situações extremas que eu fico tipo sem ação. A pessoa assim, geralmente tem menos conhecimento, né? E aí fica mais assim suscetível a ser empurrado. Então, e veja que quando a gente pensa na questão da religião, por um lado, as pessoas elas têm necessidade da religião. Porque se você pegar pela palavra em si, religião vem de religare, que é a gente estabelecer vínculos, que é religar não só com as outras pessoas, mas com a própria existência no planeta. Você pode trabalhar isso de diferentes formas. Então, existe um impulso humano no sentido de precisar, né, de alguma coisa, de algo que o coloque nessa situação. E aí, o problema é que você precisa só acreditar. Uma vez assisti um filme que chamava Chave Secreta. Não, minto, A Chave Mestra. E a palavra era assim: um feitiço só funciona se você acredita nele. E basicamente, né, o filme todo ele vai trabalhando com essa ideia de que nós, enquanto seres humanos, a gente tem as nossas crenças, a gente tem as nossas convicções. E tem algumas delas, né, por exemplo, as convicções religiosas, elas, por serem religiosas, elas são intocáveis. Então, você não pode, por exemplo, por isso que você fala, não pode discutir religião. Não é discutir religião enquanto sentimento, nessa sensação de religamento, né, de você estar conectado a algo maior, a um sentimento, né, mas no sentido do quanto essa crença e essa possibilidade de ter alguém que exerce um poder importante sobre você, você não está te manipulando no sentido de fazer benesses para ele mesmo. A gente tem vários exemplos aí de líderes religiosos que enriquecem à custa dos fiéis. Então,
pensar criticamente não é negar a religião. Não, é a gente ficar atento, né, a esses poderes que se estabelecem sobre a gente. O poder religioso é um forte poder, porque ele não precisa de... A fé não precisa de explicações. Ou você acredita ou não acredita. É que nem música. Tem a música boa e a música ruim. Né? Depende muito, né, daquilo que você acredita. Ser bom ou ser ruim. E ponto. Né? Então, veja, a religião em si, às vezes, ela é benéfica para alguns casos. A gente tem vários exemplos aí de que é a partir de um certo regramento que a religião traz para a vida da pessoa que ela consegue encontrar um eixo na vida, encontrar, né, um caminho, um sentido. Então, algumas pessoas, elas necessitam de uma religião para que elas possam se sentir fortalecidas e caminhar e viver a vida delas, né? Outras nem tanto, tipo eu, mas isso é um outro debate que eu acho que não é necessário aqui, né? É mais para a gente aprender novamente, né? Existe religião melhor que a outra? Não, porque exatamente a minha crença religiosa, ela atende à minha necessidade. E a crença religiosa do outro atende à necessidade do outro. E o fato de serem religiões distintas, diferentes, não significa que ele deixa de ser um ser humaninho igualmente a mim. E essa possibilidade de igualdade humana é que me coloca a necessidade de respeitar qualquer que seja a outra crença. Porque ela só diz respeito a outra pessoa, não diz respeito a mim. E aí que tá. Quando a gente tem ultrapassa, né? O outro não se conforma que você não acredite na religião dele. E aí ele quer te convencer de todo jeito, né? Nem que seja para te matar, né? Como às vezes acontece lá nas zonas de conflito lá na Síria, né, nos países árabes, muçulmanos, eles se matam por causa de religião. Diga, Ney. Professor, eu vejo nesse sentido aí o seguinte, eu vejo que é o amor ao próximo, porque se uma pessoa não tem um amor para outra pessoa, como que vai ter amor por si mesmo? Certo? Então, vou inventar isso que você falou para mim. Quando você se ama, e se amar não é colocar a sua necessidade no outro, mas é compreender quais são as suas necessidades e de que forma você está suprindo essas necessidades. Então, nesse sentido, você primeiro precisa se bastar, se compreender, entender as suas necessidades para poder compreender quem é o outro. Porque o que acontece muitas vezes é que na relação com o outro, eu projeto no outro as minhas necessidades, eu projeto no outro as minhas falhas, eu projeto no outro os meus defeitos. E começo a enxergar o outro com essas lentes que são pejorativas, mas que no fundo, são muito mais um reflexo das minhas dificuldades enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto alguém que não se conhece o suficiente e, portanto, não consegue compreender o amor por si mesmo. Quando a gente se deixa manipular por outra pessoa, será que a gente está se amando? Pergunta. E aí, quando eu vou olhar para o outro, né, dentro da minha segurança reflexiva, que me permitiu construir essa percepção, eu vou olhar para o outro e imaginar o seguinte: o outro está no caminho dele, na busca das necessidades dele, no atendimento, né, de uma recorrência de algo que ele precisa encontrar para si. Então, talvez esse amor ao outro é estabelecer que o outro tem direitos
aos mesmos caminhos que eu percorro de diferentes formas. Ele não precisa seguir o meu caminho, porque o meu caminho não é o único. Existem outras possibilidades, outras formas disso acontecer para cada ser humaninho. E isso não faz dele menos ser humano. Essa discussão é bastante filosófica, mas eu penso ser importante para a gente pautar quais são as nossas ações sociais cotidianas quando a gente tem que olhar para essas questões. Quando a gente tem que, por exemplo, dentro de uma sala de aula, e aí já puxando um pouco para a discussão necessária sobre o ambiente escolar, né, para quem vai ser professor, né, e mesmo na relação com os nossos coleguinhas, na relação com as outras pessoas na sociedade de uma maneira geral, mas principalmente, particularmente em sala de aula, a gente nem sempre vai receber pessoas que são parecidas com a gente, muito pelo contrário. Muitas vezes, quando a gente começa a lecionar e começa a trabalhar, né, geralmente na escola pública, a gente vai trabalhar numa escola longe, 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 num reino tão, tão distante, e vai encontrar pessoas muito diferentes de você, com valores muito diferentes dos seus. E, às vezes, vão colocar esse nozinho na sua cabeça. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui numa escola e a gente estava fazendo uma oficina sobre violência. E eram crianças pequenas mesmo. Imagina criança de 7, 8 anos, 9 anos, tá? E a violência no bairro delas era um negócio tão gritante que elas lidavam aquilo com naturalidade. Uma coisa que, para mim, né, enquanto pessoa, né, que observa situações de violência e fica indignada, quando a violência ela acontece cotidianamente, reiteradamente, na realidade de crianças muito pequenas, elas vão olhar para aquilo com naturalidade. E vão achar que um esmurrar o outro, que um passar rasteira no outro, né? Às vezes tem escolas que vão ficar levando faquinha, né? Objetos cortantes, pérfuro cortantes, de todos os tipos. E aí você fica imaginando, mas como assim? Né? Isso aqui era para ser uma escola. Cadê o meu ideal de escola? Onde é que ele foi parar? Por quê? Porque eu tenho que parar de levar os meus valores e compreender que comunidade é aquela e tem que fazer um diagnóstico antes de eu contaminar toda a relação que eu estou tentando estabelecer com aqueles educandos lá. Senão não consigo fazer vínculo nenhum, não consigo estabelecer processo pedagógico nenhum ali. Um exemplo bom numa situação dessa é fazer uma roda de conversa e deixar eles contarem. Entende? Cada um contar a sua história, cada um falar sobre as violências que conhece, né, sobre as situações que elas vivenciam e como elas se sentem sobre isso e como elas, o que elas não gostariam que acontecesse mais, para que a gente possa estabelecer um ponto ali comum de diálogo. Então, veja, às vezes os limites estão em nós, não na comunidade que a gente está tentando acessar. Tem a ver com esse respeito que você talvez chame de amor, né? Talvez seja amor pela humanidade, que não é um amor, digamos, desse que a gente estabelece romanticamente, ou que a gente, né, idealiza. O amor é muito idealizado na nossa sociedade. As famílias, né, as relações familiares, elas são idealizadas, e a gente acaba não olhando para as relações familiares reais, aquilo que realmente acontece no dia a dia, das mães solteiras, das gravidez, de uma gravidez indesejada, né, de uma adolescente que engravida do namorado aos 13 anos, porque simplesmente ela não
não lhe foi dada a ela a oportunidade de conhecer métodos contraceptivos e nenhuma discussão de que 13 anos é uma idade ela é muito jovem para relações sexuais, porque o corpo dela ainda não está formado. Então, tem uma série de elementos aí que a gente tem que avaliar, mas compreender que a sociedade precisa ser ouvida antes de eu estabelecer a minha perspectiva de vida para elas. Tem que partir do diálogo sempre. E nem sempre a minha realidade vai chegar para elas. Às vezes vou ter que ser impactada pela realidade deles. Beleza? Mais algum comentário? Pessoal, ó, aquele link que eu mandei para vocês, bem lá no comecinho, lá no chat, dá para mandar trabalhinho, viu? Quem tiver alguma coisa escrita. Diga, Kedman. Pode falar, meu bem. Essa questão de meninas adolescentes que acabam engravidando, às vezes, assim, eu não entendo. Pelo seguinte fato. Dentro de escola, professores falam abertamente. E querendo ou não, tem algumas professoras, nós meninas, que temos mais intimidade, vamos dizer, e que podemos conversar sobre esse tipo de coisa, entendeu? Coisa que não conseguimos conversar talvez com mãe, conversamos com professoras. E eu acho que é uma questão também de deixarmos de lado o tabu e correr atrás de informações corretas também. Porque, eu não sei me prevenir. Não quero falar isso com a minha mãe. Vou em alguém de confiança, vou na minha professora. Vamos supor, vou na professora Josiane. Talvez ela saiba me informar, entendeu? Eu acho que essa também é a questão. Não podemos colocar só na família, mas também no interesse da pessoa de saber o que é certo e o errado. Sim, mas na verdade, a família, ela tem uma estrutura social que também não aprendeu a lidar com essas questões. Eu não estou colocando culpa na família, não. Estou dizendo que isso é um processo social. Provavelmente Sim. a mãe dela não tinha abertura para conversar com a avó quando ela era adolescente, e foi o jeito que ela foi ensinada, não falando Sim. sobre isso. Que, por sua vez, quando a avó era adolescente, também era tabu. Então, esse processo ele vem sendo reproduzido socialmente e é muito difícil você romper com esse ciclo formativo. Eu tive uma professora que ela foi assim, ela estava contando uma vez dentro da sala de aula que na primeira menstruação dela, ela não sabia nem o que era aquilo, porque a mãe dela tinha tanto tabu, mas tanto tabu, que ela teve que perguntar para uma outra professora, para a professora dela o que era. Daí a professora deu um livro para ela explicando todo o contexto do corpo da mulher. E ela foi desenvolvendo, aprendendo o que era, o que não era, como se fazia, como não se fazia. E outra coisa também que hoje a gente pode perceber, tem a internet. Pai e mãe não conversa? Ok, tudo bem, eles foram criados dessa forma. Vão para a internet, porque na internet tem tudo, entendeu? Essa também é uma questão que muitos devem, assim, parar para analisar. Só que lembra que eu falei que nós somos o filtro da internet? Será que ela sabe procurar o que ela precisa saber? E tem uma coisa que eu queria contar para vocês assim. Eu tinha um projeto, antes da pandemia, que a gente fazia oficinas sobre sexualidade nas escolas com adolescentes. E aí, a diretora, para poder se resguardar, ela mandava um bilhetinho para as famílias, para a mãe ou o pai ou o responsável assinarem, autorizando que o aluno pudesse participar da minha oficina. Veja como isso é complicado na escola. Porque você tem todo Não é necessidade, é coisa natural. Sim, mas é um sistema protetivo de que você tem que se resguardar. E nos dias de hoje, foi, 2, 3 anos atrás isso aconteceu.
Meu Deus. Por quê? Porque existe essa relação, né, de você falar sobre assuntos que são tabus para a família, porque eles não têm condições, nem às vezes de informação suficiente, nem estrutura psicológica suficiente. Eu me lembro de uma garota que ela falou assim: nossa senhora, se eu perguntar para minha mãe uma coisa dessas, ela vai achar que eu tô grávida. Porque a gente fazia essa questão também. A gente fazia uma roda de conversa e estimulava meninos e meninas para falarem sobre quais eram as dúvidas deles. Às vezes a gente fazia bilhetinhos, né? Eles faziam fazer perguntas anônimas, a gente sorteava e cada um fazia uma pergunta que necessariamente não era sua, mas era também, sabe? Para poder conversar abertamente. Mas veja, porque nós não éramos da escola também, e existia todo uma aula sobre nós, porque nós éramos da universidade, tinha o pessoal da área de saúde, da enfermagem, que estava lá para conversar. Eu passei por uma reunião dessa. Então, eu passei no meu último ano. O que acontece? A gente faz esse tipo de atividade, mas tem que ter todo esse resguardo, todo esse respaldo, porque o tabu está lá, ele é socialmente instituído pela cultura, né, na transmissão das gerações. E muitas vezes o que a garota precisa, ou o garoto também, porque o garoto também não sabe o que está acontecendo com ele. Né? Eu tenho 2 filhos homens e uma filha mulher, então percebam que existem modificações nos corpos femininos e nos corpos masculinos que são muito diferentes e que eles precisam conversar com alguém. Não raro, conversa com o coleguinha de sala, né, com o amiguinho lá que é mais próximo, que também sabe muito pouca coisa sobre aquilo. Né? Aí começa, eles até fantasiam um pouco, né, e inventam histórias e tal. Mas o que é importante que se diga é que mesmo, por exemplo, nas aulas de ciências, se relegava a falar sobre aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, por conta de que essa discussão, né, que sai do biológico e vai para a discussão da realidade social, também é tabu até para os próprios professores, até para a própria diretora, até para a secretaria de educação. Entende? Quando você tem essa necessidade, por um lado você tem a necessidade, você tem um diagnóstico de que precisa haver uma intervenção estatal, uma política pública necessária de construção desse sistema protetivo para que a informação chegue do jeito certo para as pessoas quando elas precisam. Quando você olha, por exemplo, para os sistemas de saúde, né, para os grupos de prevenção que deveriam acontecer nas unidades de saúde básica, você percebe a dificuldade que existe de poder trazer as pessoas para participarem lá das oficinas. Eu já participei dessas coisas também. Então, você tem que fazer todo um trabalho de convencimento da comunidade para que ela participe, para que ela se integre, para que ela entenda que aquela ação ela é necessária. Porque muitas vezes o processo fica na negação. Não, imagina, a gente tá bem, a gente não precisa falar sobre isso, não. Minha filha tá bem, ela não sabe e ela não tem idade para saber, quando, na verdade, ela já tá lá navegando na internet há muito tempo e já sabe tudo, né? Já olhou, né, filme pornográfico, né, já acessou um monte de coisa lá, e a mãe tá achando que não, né, ela é muito jovenzinha para isso. Depois, e essas coisas de uma orientação, no sentido de um certo constrangimento velado, porque às vezes a menina ela tem um primeiro relacionamento, ela está apaixonada, e perder a virgindade às vezes se torna prova de amor, né? E como ela tem pouca idade, pouca experiência e não entende direito como as coisas funcionam e tem essa dificuldade de acessar pessoas que possam orientá-la por conta do tabu, ela acaba cedendo nesse tipo de relacionamento. E vice-versa. Os meninos, eles acabam sendo pressionados também
para demonstrar o quanto ele é viril. Mas como assim? Vocês estão ainda só no beijinho e na mãozinha? Onde é que você vai, né, assumir um passo maior? E depois tem a própria banalização do sexo, quando a gente tem, por exemplo, em outras comunidades, em outras situações, os bailes funk, né? Em que literalmente as meninas vão e vão, às vezes, já sem calcinha para participar das danças sexuais que ocorrem. E sem nenhum tipo de preparo, de compreensão. E não é por acaso que a mãe é mãe solteira, que foi filha de uma mãe solteira e que depois é mãe de uma menina que está indo para o baile para se divertir e que acaba engravidando também. E às vezes nem sabe quem é o pai. Por conta de uma prática cultural também, que também é fruto dessa ausência de construção de uma informação, de uma estrutura que permita a mulher ter uma vida sexual, mas permita a ela a escolha de não engravidar também, né? De não pegar uma doença venérea, de não se expor. Certo? Gente, meu gato está loucamente querendo abrir a minha janela. Eu não sei se vocês estão ouvindo os rascanhadinhos deles. Eu fico olhando, você vai arrancar toda a tinta da minha janela, gato capeta. Que mais, pessoal? Bom, já são 8h30, caramba! Eu consigo falar 1h30 sem tomar água, olha isso! Se vocês deixarem, eu vou embora. Bom, pessoal, eu espero ter respondido as perguntas, tá? Assim que o vídeo baixar, eu vou jogar para o YouTube e coloco o link para vocês lá nas notícias, para quem não acessou o material poder depois acompanhar, né? Eu não sei se vocês sabem que existe uma teclinha, se você pegar lá no vídeo, tem um sinal de engrenagenzinha. Se você clica ali, você pode tanto acelerar a fala do vídeo quanto diminuir a fala do vídeo. Então, se às vezes tem alguém que fala muito rápido e a gente não entende, dá para diminuir a fala e você consegue acompanhar melhor a pronúncia das palavras. Eu estou achando essa ferramenta maravilhosa, eu só estou compartilhando porque falo, sério que dá para fazer isso? E tem coisas que às vezes são uma mão na roda, né? Quando a gente está ouvindo vídeos e querendo, né, ao máximo ouvir e anotar as coisas que estão sendo ditas ali. Para mim, os eventos gravados são a melhor coisa que aconteceu enquanto formação não específica, né? De tudo que eu tenho participado recentemente, é muito bom poder voltar no vídeo e ouvir de novo a fala e às vezes refletir sobre uma coisa que foi dita lá e que eu pensei e depois olhei de novo e refleti de novo. É muito bacana. Eu sugiro que vocês se sintam estimulados a fazer isso também, tá bom? Então é isso, boa noite para vocês, bom final de semana. Quem ainda tem materiais para assistir, por favor, não deixem para a última hora, tá? Porque eu não vou poder prorrogar prazo, eu vou ter que fechar o sistema, eu vou ter que fechar as notas, as avaliações, e a gente já está conversado suficientemente sobre isso, tá bom? Bom final de semana, grata pela presença, pela audiência, pelas perguntas, pelas participações, tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Por nada, Boa noite, professora. professor. Obrigada, senhora. Tchau. Boa noite. Tchau. E boa noite a todos. Bom final de semana. Encerrar a gravação, peraí. Gravação, interromper.